Por que que o sono ele é tão importante quando se fala de emagrecimento e saúde em geral dos indivíduos? Vem comigo nesse vídeo que você vai entender perfeitamente porque você, aí do outro lado, precisa urgentemente regularizar o seu sono. Todo ser vivo possui um ciclo circadiano. O que é isso, Nutri? O ciclo do dia e o ciclo da noite. Essa plantinha aqui atrás de mim, né, durante o dia ela libera oxigênio e durante a noite ela libera gás carbônico. Ponto. Nós, seres humanos, também temos o nosso ciclo do dia e o ciclo da noite, e isso está ligado diretamente à rotação da Terra. E o que é que isso tem a ver com o nosso sono? Vamos lá, vem comigo. Nós temos no nosso organismo literalmente um relógio. E esse relógio ele está diretamente ligado à rotação da Terra. Ou seja, durante o dia nós produzimos hormônios responsáveis pelo nosso despertar. Então o que é que acontece? Quando a rotação da Terra começa a girar e amanhecer, a nossa suprarrenal começa a produzir um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse e é um hormônio responsável pelo nosso despertar. É um hormônio que vai dizer para o nosso organismo que a gente está pronto para a luta e para a fuga, né? Então, começou a amanhecer o dia, começa a liberação de cortisol. Todo ser humano, quando vai dosar os níveis de cortisol matutino, ele vai dosar justamente entre as 8 e as 9 horas da manhã. Então não importa se você está dormindo, né, a partir das 6, 7, 8 horas, 9 horas da manhã, o seu corpo está liberando hormônios responsáveis pela luta e pela fuga. E aí automaticamente, quando se começa a entardecer e anoitecer, era para o nosso corpo estar reduzindo essa produção de cortisol para começar a liberar a nossa produção de melatonina, que é um hormônio que é liberado, né, quando a gente está em total escuridão, para que seja liberado, consequentemente, o GH, que é o nosso hormônio responsável pelos reparos do nosso corpo. Tá, ficou um pouco complexo, vamos facilitar aqui para vocês. Amanheceu, cortisol. Muita gente acha que o cortisol é um hormônio ruim, né? Porque se fala muito dele, né? Esse excesso de cortisol relacionado ao estresse, ansiedade, enfim. Mas ele é um hormônio muito importante para que a gente mantenha as nossas atividades diárias, né? E bem, para que a gente tenha energia, disposição. Só que o que é que está acontecendo? À noite, quando era pra gente começar, né, ao escurecer, a gente já começar a desligar as luzes, né, na natureza a gente estaria acendendo o nosso fogo, né, com a fogueira e a gente já iria pra caverna, porque à noite, teoricamente, nós seríamos presa fácil, né, então começou a escurecer, a gente começaria a ficar já naquele escurinho, né, porque a natureza estava escura e só o fogo ali, distante, né, aquela luzinha amarela, para que a gente começasse, né, a liberar essa melatonina, né, e ao pico dela, a gente tem a liberação do GH, que é o nosso hormônio responsável, né, pelos nossos reparos. Eu brinco com o meu paciente em consultório que o GH é como se ele fosse o antivírus do computador, né? O computador entra naquele modo stand-by e aí o antivírus vai passando ali, né, para ver se tem alguma coisa ali de errado no nosso computador. A mesma coisa acontece com o nosso GH, que é esse hormônio que é liberado durante o sono noturno e profundo. Então, no pico total de melatonina, que é quando a natureza já está realmente sendo noite, né? E nós estamos em total escuridão e os nossos olhos, o globo ocular, ele vira, né? Para que a gente esteja realmente em total escuridão. E aí, nesse pico da melatonina, a gente tem essa liberação do GH. E quando eu falo de reparo, gente, eu tô falando daquele músculo que foi microlesionado na atividade física e que a gente precisa reparar, então ele só é reparado nesse sono noturno e profundo, né? Aquela célula que tá ali com má formação e que precisa fazer a programação da morte celular, né? A apoptose celular, ela vai fazer nesse horário. Nosso sistema imune, né? Ele vai trabalhar de uma maneira muito mais eficiente para combater aquele vírus ou aquela bactéria que tá ali, né, no nosso organismo. Então, enfim, então quando a gente fala de sono, né, a gente está falando da nossa saúde, do nosso corpo e do funcionamento adequado do nosso organismo. Então eu já falei de saúde, agora vamos entender um pouquinho por que
não ter esse sono regular, né? Não dormir muito bem durante os períodos da noite, né? E se manter dormindo durante o dia ou, né, dormir muito pouco durante a noite, tem a ver com o processo de emagrecimento. É que, pense comigo, mesmo que você se mantenha acordado durante o dia, né? O nosso organismo, ele vai estar liberando cortisol, sim ou não? Sim, porque a nossa suprarrenal trabalha de acordo com o ciclo do dia e da noite. Então, quando eu começo a liberar o nosso cortisol, que é o hormônio responsável pela luta e pela fuga, o nosso corpo, ele entende que a gente precisa, obviamente, de energia para isso, né? Então, enfim, então aí o corpo vai começar a ter uma demanda energética. Perfeito? Pronto. Começou a anoitecer e a gente se mantém acordado. Para me manter acordado, eu não preciso, na verdade, desse cortisol. Ele não é o hormônio responsável pela nossa luta e pela fuga. Ah, Nutri, mas já começou a anoitecer. E por que eu não estou liberando melatonina? Porque eu estou na televisão, eu estou no celular, eu estou no computador, eu estou me mantendo em atividade. Eu não consigo me manter em atividade desperta se eu não tenho cortisol. Então, obviamente, o meu corpo, mesmo sendo noite, ele continua produzindo esse cortisol para a gente se manter ativo. Então pense comigo, se eu estou liberando cortisol, eu preciso de mais energia ou de menos energia? Eu preciso de mais energia. Então você que fica aí acordado até meia-noite, 1 da manhã, você vai ser aquele cara que vai querer ficar atacando a geladeira durante o período da noite, né? E na natureza, nós não estaríamos caçando à meia-noite. A gente não estaria indo em busca de comida porque a gente seria justamente presa fácil. Então, o nosso organismo ele não tá preparado para metabolizar alimentos, né, durante esse período noturno. Durante o período noturno é o horário da gente dormir. Então, a nossa janela alimentar ela se torna mais ampla quando eu me mantenho mais tempo acordado. Então, automaticamente, você vai ter uma alteração ali naquela questão de fome e saciedade e automaticamente o seu corpo vai precisar mesmo de mais energia, ele vai se tornar um organismo disfuncionante. O nosso organismo ele vai começar a perder as suas funções, né, de maneira adequada. Então, sim, é muito importante quando a gente fala de saúde e de emagrecimento que você tenha um sono regular. Então, Nutri, o que seria um sono adequado? Na verdade, quanto mais sono noturno a gente tiver, melhor. Então, começou a anoitecer, começa a desligar ali aquele computador, o celular, né? As crianças precisam começar a dormir também um pouco mais cedo. E a gente precisa, na verdade, despertar teoricamente junto com o amanhecer, né, ou próximo desse horário. Então, se você dorme lá para 1, 2 horas da manhã, eu entendo que amanhã você não vai conseguir dormir às 9 horas da noite e tá tudo bem. Mas comece, na verdade, a ter hora para acordar, porque quando você começa a ter hora para acordar, você começa a ter sono mais cedo, né? E a partir daí você vai descendo esse horário até que fique um horário adequado para a sua rotina do seu dia a dia, né, para que você continue sendo uma pessoa que tenha produtividade, mas que você pense na sua saúde geral como um todo. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre crononutrição. O que seria isso, Nutri? Será que o horário que a gente se alimenta também interfere no nosso emagrecimento e na nossa saúde como um todo? Eu não sei. Você vai saber no próximo vídeo, então fique comigo. Um beijo da Nutri e até a próxima.